Ô, Marcel, se pergunta o seguinte pra você, Sérgio. Por que você quis ser diretor de prova? Não tinha nada pior? Não tinha nada mais complicado, não, nessa vida? Já tava preparado aqui pra uma pergunta. Não, a pergunta cirúrgica, como a gente gosta de falar. Nossa senhora. Diretor de prova, né, Kalinka? É uma profissão que é o seguinte... Quando faz o excelente trabalho, ninguém nem lembra que existe um diretor de prova. Exato. Não tem Aí dúvida, quando né? tem alguma coisa que não dá muito certo, querem crucificar o diretor de prova. Eu falo pra minha equipe, eu falo assim, pessoal, não só o diretor de provas, né? Quem tá na torre, quem tá na pista, eu falo assim, olha, quanto mais invisíveis nós formos numa prova, quando ninguém fala nada da gente, saiam todos com um elogio nas costas. Porque deu tudo certo, porque eles só lembram da gente quando a gente erra, não tem dúvida. Né? Mas como começou essa aventura, Sérgio? Não só como diretor, mas no automobilismo. Não foi programado, né? As coisas foram acontecendo. Eu acho que ninguém almeja ser diretor de provas, né? É complicado, né? É verdade. Devido aos últimos acontecimentos aí. É assim, ó, é verdade. Principalmente agora. Agora as pessoas falam, não, tô fora. Já arriscaram da lista de... Não, tem uma série de provas que eu falo assim, nossa, que bom que eu tô aqui em casa. Eu posso até xingar aqui, né? Eu tô em casa mesmo, né? Ah, mas são dessas que a gente quer a sua opinião, Sérgio. Mas não, respondendo, esqueci o nome dele, Maciel. Maciel, não foi nada programado. Evidentemente, eu sempre gostei muito de carro, automobilismo veio com o tempo. E eu, ainda jovem, eu fui trabalhar no Autódromo de Interlagos como bandeirinha, voluntário, né? Então eu fiquei por... Desculpa, que ano mais ou menos? Que ano mais ou menos? Não, Ai, exatamente... pergunta, mas... não, mais ou menos, porque eu não lembro se foi 74 ou 1975. Kalinka já era do jornalista na época. Já. Né? Então foi como voluntário e trabalhei em várias corridas. Bandeirinha você trabalha pelo prazer. Ainda lembra ou não? Época. Chacoalha ela aí, ó. Opa! Vê se tá com o molejo no pulso ainda. Aqui, ó. Lembro bem, Boa. né? E aí foi ficando. E aí você vai gostando do automobilismo. Nunca foi a única atividade. Eu tinha outras atividades, você vai fazendo algumas coisas paralelamente, mas sempre gostando muito do automobilismo. Em 85, o Toninho de Souza, da Escola de Pilotagem Interlagos, me convidou para trabalhar na escola. E aí eu passei a ser profissional. Né? Eu fui trabalhar na escola de pilotagem, ajudando ele a cuidar da própria escola, me tornei instrutor de pilotagem. E o automobilismo ele é um pouco ingrato para você ter subsistência dele apenas, né? Então eu comecei a fazer várias atividades dentro do próprio automobilismo para poder ter subsistência e fui indo. E uma delas, ao longo do tempo eu trabalhei com kart, eu ajudei a organizar uma competição de kart, mas eu não era diretor de prova, só era organizador. Depois começaram os karts indoors e aí me convidaram para ser diretor de provas na Granja Viana, foi na primeira atividade da Granja Viana. Felipe. Com a família Giafone, sensacional essa família, a gente trabalhou muito. Teve bacana. Aqui esses dias. É muito bacana, cara, assim, tenho muito respeito e muitas das coisas do automobilismo, eu converso com eles, porque eles estão envolvidos em vários departamentos do automobilismo, né? E aí foi indo, aí me tornei comissário em algumas provas, mas eu acho que a atividade... Então você já teve uma profissão pior do que diretor de prova, segundo... Não é? Então já foi pior. Nossa, Maciel? que cara de pau, ele é nosso convidado, Max. Não, olha só. Agora você tá bem, então. Não, assim, ó. Eu tenho o maior respeito pelos comissários esportivos, que eu acho que é a pior atividade desportiva do automobilismo. Pra você, nem todo mundo tem esse respeito todo, não. Eu tenho. Porque as pessoas não estavam... Quem vai à torre para assistir o pessoal trabalhando, começa a respeitar. Né? Tanto é que eu já falei na CBA. A CBA já me convocou algumas vezes para ser comissário. Eu falo, olha, profissionalmente eu vou, se vocês precisarem é só me chamar, eu vou. Mas assim, evitem o máximo, porque realmente é difícil. E eu fui algumas vezes e depois... por incrível que pareça, eu não fui um cara que veio da entidade para ser diretor de provas. As coisas foram acontecendo e na parte de automobilismo, eu comecei a trabalhar com a Porsche Club, mas fazendo apenas treinos na pista. E aí o Denner, que é o proprietário, e na época o Bob Keller, me convidaram para ser o diretor de provas. Houve até uma resistência da entidade, da FASP, da federação e da própria confederação na época, mas eu fui... do lado contrário, eu fui da categoria para a entidade. Foi que ano? 2008? 2006. Assim, a resistência aconteceu, a entidade falou, não, ele não tem experiência. Eu acho que eu tinha muito, porque eu vou falar uma coisa para você. Lógico que o Max sabe disso. Quem faz kart faz qualquer coisa. Sim.
Kart é muito rápido, é muito difícil a observação. Eles fazem uma volta em 40 e poucos segundos. Recursos, né? Pouquíssimos recursos, os karts, É uma equipamentos escola. muito parecidos. E eu vim da escola do kart. Então eu falo, quem faz kart faz qualquer coisa. Quem faz Fórmula 1 só faz Fórmula 1. Se começou na Fórmula 1, só faz Fórmula 1. Não faz kart, não consegue fazer. E aí eu vim do kart, eu tinha essa experiência e acabei indo para a entidade porque a Porsche pediu. Paguei um pedágiozinho aí como diretor adjunto. Não. Tem que ficar 1 ano de diretor adjunto Montanher. Excelente Sim. pessoa, um diretor de prova magnífico, conhecedor. Fiquei como adjunto dele 1 ano, depois assumi a Porsche. E aí fiz outras atividades, outras corridas. Já fiz várias corridas dentro da CBA. Acho que a única prova do Brasil, da CBA, que eu ainda não dirigi, foi a Fórmula Truck. Mas já fui comissário uma vez, Agora sim, ele trouxe, nossa, vários lugares onde você pode trabalhar Inclusive. dentro do automobilismo. Verdade. Bandeira, assistente, diretor de prova. Diretora adjunto, diretora comissário. de comissário. Vamos ter que destrinchar todos esses pontos, É porque a gente verdade. dá aquela confundida. Deu uma Aí a gente tontura cobra já. de um que não é, que é o outro. Xinga o outro. Isso acontece muito, Não é, Regis? Muito. Principalmente a gente fala muito de diretor de prova e comissários, né? Hoje a gente está muito ligado à Fórmula 1, aqui é o nosso carro-chefe, sim, mas a lógico. gente fala de tudo do automobilismo. Lógico. Explica para o pessoal essa diferença. Você já levou muito xingo por causa do comissário, era diretor, o contrário? Já levei, O pessoal continuo Você levando. fez aquilo. E vai continuar. É verdade, vou continuar levando. Na verdade, é assim, existe uma renovação de pilotos e eles chegam sempre com essa ideia, né? O nome diretor de prova parece que ele é a autoridade máxima. Mas a coisa é muito bem dividida, né? Na parte de legislação, a parte desportiva, a autoridade máxima de uma prova são os comissários esportivos. Eles são, pelo menos em número de 3, porque é justamente um colegiado. Eles têm que fazer avaliações, interpretações, e daí a importância de a experiência que cada um traz, além dos recursos que eles têm. Então, são 3. E eles decidem sobre a penalização ou não, sobre a ocorrência, o que aconteceu naquela ocorrência. O diretor de provas, ele tem uma atividade um pouco mais ampla na parte organizacional. Então, a gente é responsável pela segurança do evento, isso é a parte mais interessante de ser diretor de provas, você é responsável direto pela segurança do evento como um todo, obviamente, principalmente da corrida, mas do evento como um todo você é responsável, e do organograma. A corrida tem que acontecer nos tempos exatos. E essa questão da segurança, Sérgio, não é só quando tem atividade de pista acontecendo. Isso já tem previamente, você vistoria as pistas, por exemplo, né? Sim. Se você quiser saber um breve relato, na verdade, eu sou o primeiro a chegar na pista. Sim. Eu chego, faço uma vistoria de todas as possibilidades de pista, eu identifico aonde eu vou colocar o pessoal da minha equipe, pessoal de resgate, pessoal médico, tudo isso, que hoje em dia já fica bem mais fácil, porque você já tem um mapa mais ou menos pronto, mas em algumas provas, em alguns circuitos que eu chego, eu falo, não quero a equipe médica aqui, eu quero naquele ponto, porque eu sei que eu tenho que ter uma atividade de pronto atendimento, de imediato. Então essa parte de segurança é muito estressante na direção de provas. Porque na hora que acontece, a gente trabalha no conceito do preventivo, né? Eu preparo tudo para não usar nada. Essa é a ideia. Preparo tudo, eu tenho tudo pronto para não usar nada. E aí, quando você tem que ter alguma atitude, tem que ser muito imediato. Muito imediato. E aí, a cabeça funciona que você não imagina. Ou seja, o quanto que é o imediato? Só para a gente não ficar julgando as pessoas aqui nesse programa. É quase arco reflexo, entendeu? Assim, aconteceu, você tem que agir. Agora, você tem que agir. O agir não é você mandar alguém entrar. O agir é você entender o que está acontecendo e saber como você vai entrar. E eu falo, eu sou muito estressado, eu sou muito preocupado, eu sou um cara que se eu for fazer um evento simplesinho de um track day, por exemplo, eu já não durmo de noite, porque eu fico pensando, tem que dar certo, tem que ter o resgate, tem que ter isso. Eu sou estressado demais, né? Preocupado demais. E eu percebo que quando eu estou indo para a prova, você também é estressada? Porque eu Vocês fico pensando, podem tem que montar ter um grupo, bandeira inclusive. amarela, tem que ter aqui o seu pseudônimo, tem que ter Eu sou assim, eu chego pensando nas... E eu percebo que eu fico muito preocupado. Então, na noite anterior, às vezes eu acordo de madrugada e eu fico pensando, se acontecer isso, se eu tiver que entrar com o safety car, eu vou entrar no tempo certo, no time certo. Eu fico pensando. Mas na hora que a prova começa, cara, fica tudo no ato reflexo. Tudo que acontece, você age. Quer dizer, você carregou experiência na vida para poder ter esse reflexo de agir de maneira certa. Que muitas vezes, eu vejo depois você criticando qualquer diretor de prova, mas ele demorou para agir. Não, ele está achando o time dele para agir, mas ele já entendeu o que está acontecendo
Não vou defender todo mundo também. Às vezes pode ser que tenha demorado mesmo, né? Mas assim, eu entendo que ele está entendendo a situação e ele sabe a hora que ele tem que entrar com um ou com o outro. E aí você depende de pessoas também. E quando você pede para entrar e a pessoa não entra por qualquer motivo, aí você tem que ter as alternativas. É estressante. E Sérgio, você falou que a vida de comissário, a profissão é pior do que diretor de provas. Mas tem algumas coisas da direção de prova, diretor de prova, melhor dizendo, que são bem complicadas. Por exemplo, num jogo do esporte que eu costumo dizer aqui, que eu entendo muito, que é o futebol. Que nem eu. Também, quantos tem para cada lado? Eu falei esses dias que eram 12. Aí me corrigiram, não sei por quê. Mas isso aí parece que... Isso aí eu acho que é só no jogo do Corinthians. Tem 12 no jogo do Corinthians e o resto é onde, né? O cara aqui vai ficar nervoso. Mas assim, você pega a maioria dos esportes, o futebol, o tênis, uma luta, a ação está acontecendo ali mais ou menos onde está a bola, por exemplo. No automobilismo, nas corridas... se você tem 30 pilotos, tem quase 30 corridas no mesmo tempo. Não tem a dúvida. Porque tem carro para tudo que é canto da pista e você só tem 2 olhos. E como é que faz para controlar essa quantidade de situações que acontecem numa corrida quando tem 30 corridas acontecendo em uma? A equipe completa. Eu tenho que ter a equipe completa na pista, eu tenho que ter os meus assistentes lá na pista, os bandeirinhas, os sinalizadores, quer dizer, não tem como você observar tudo. Você falou uma coisa que é muito clara, eu falo para todo mundo. Quando um piloto participa de uma prova, ele está participando de uma corrida. Seja lá onde ele estiver no grid, é a corrida dele. Ele está sabendo tudo o que está acontecendo em volta dele. Nós ali na torre, nós estamos cuidando de 30 corridas diferentes. Não tem jeito, não tem como. Então, tem a disputa do primeiro e segundo e do penúltimo e do último. Tem disputa e às vezes está valendo um monte de coisa isso, né? Então a gente tem que ter... O pessoal de pista está sempre me orientando. É óbvio que a gente já tem o feeling, o conhecimento, a gente percebe onde as disputas estão acontecendo. Às vezes você tem o pessoal da ponta já tudo afinadinho, distâncias que não há disputa, já está meio que decidido. E lá para o meio do pelotão tem disputa, a gente vai acompanhando mais ali. Mas eu tenho o pessoal de pista, os bandeirinhas, né, que eles são realmente responsáveis por me passar a informação de imediato. Eu peço apoio da minha equipe de resgate, que eles estão em pontos estratégicos, eles completam a informação do bandeirinha. Então eu estou com 2 rádios, um rádio na mão. Às vezes, assim, eu falo, eu preciso de mais 2 ouvidos, porque não dá, é muita informação. 2 ouvidos e 8 para E a minha equipe. E é óbvio que eu tenho ali na torre, o que nós chamamos dos adjuntos de direção de provas, o chefe de sinalização, o chefe de resgate, um apontador que vai anotando tudo que está acontecendo na pista. Depois a gente sabe minuto a minuto o que aconteceu. Sérgio, quem sou eu para te dar agora uma bandeira amarela? Quem sou eu? Não, só vou pedir para você ficar mais próximo do microfone. Isso aí cabe uma advertência, com todo hein? Respeito, com todo respeito. Sabe qual é o problema, né? A gente vai indo. É a mão, né? É a mão batendo aqui. Desculpa, como é que eu vou falar, né? Mas estava falando de administrar todas essas pessoas durante a prova. Mas é bem isso. Não, imagina. Então, eu tenho uma equipe que me ajuda a observar toda a pista, mas mesmo assim, tem coisa que a gente não vê. A gente só vai ver quando o piloto sobe para reclamar, aí a gente resgata alguma imagem, né? Então, assim, cada categoria tem um tipo de recurso diferente, não é padronizado. A gente, às vezes, fica muito preso à Fórmula 1, que tem muita tecnologia, muito equipamento, e a gente não imagina o que acontece aí pelo Brasil, às vezes, que não tem equipamento, é do visual. E quantas pessoas trabalham numa prova? Na parte desportiva, na parte que eu cuido, em torno de umas 50, 60 pessoas sempre, assim. Na parte que está ligada a mim ali. Para administrar. Para administrar. Uns vão torcer para a pessoa, outros vão torcer para outra pessoa. Você falou, Sérgio, você falou de coisas de imagens, uma série de coisas. O quanto essa questão de imagens e tecnologia é uma coisa muito recente no automobilismo. Sim. E você já trabalha há um bom tempo. Como que foi a transição e quanto isso ajudou, a tecnologia ajudou a parte de um diretor de prova? Porque antigamente, como é que funcionava o que o diretor de prova fazia? Sem televisão, sem cronometragem, sem internet, sem nada. Então, vamos lá. Mas aí, também eu acho que na sua pergunta tem um pouco de confusão entre diretor de provas e comissários, né? Uhum. Porque o mais importante da tecnologia da TV e das imagens são para os comissários, porque eles vão interpretar uma ocorrência, um acidente, para identificar se alguém teve culpa, se não teve. Então, eles fazem uso das imagens de maneira abundante, que isso traz muito mais confiança para eles interpretarem. Porque antes... nós não tínhamos nada, era o relato do bandeirinha. Então o bandeirinha falou no carro 5, bateu no carro 10 e aquilo era lei. Aquilo está valendo. Sem imagem, sem fotografia, é o que o bandeirinha falava. Mas isso da tua época, né, Max? Eu peguei essa época. Você chegou a pegar? Opa! Então, e eu falo, e hoje eu vejo assim, eu reconheço o quanto que nós não devemos ter errado
pela interpretação errada. Porque hoje, com a imagem, já é difícil de você entender algumas coisas. Imagina naquela época. Eu tinha um argumento, na época do kart, principalmente, que era muito instantâneo, e eu falava, pessoal, vocês me desculpem, mas o que vale é o flagrante e a interpretação. Eu não tinha imagem. Então era o relato que eu tinha e a interpretação de quem viu. É assim que vale, né? Aí o piloto às vezes subia indignado e falava, não, mas não foi assim, não foi assim. Eu falava, você me desculpa, você tem a emoção da competição e o meu comissário não tem, ele estava frio lá observando. Então eu tinha essa argumentação, mas eu reconheço que devemos, com certeza erramos de uma série de vezes. Mas por outro lado, existe uma imagem da ocorrência que o próprio piloto faz que nem sempre é verdadeira. Mas ele fez aquela imagem, ele sentiu aquilo, ele acredita naquilo, e se ele não ver algo diferente, ele vai continuar acreditando naquilo. Então, nesse sentido, a tecnologia deve ter ajudado demais. Né? Muito. Ó,